Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 10 de maio, e sou Stevan Tutani. E olá da sede da Gravações, A Voz de Deus, de Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. É maravilhoso nos encontrarmos outra vez num novo mês desta vez. Já estamos em maio. Pode imaginar? Bom dia, meu amigo. Não consigo. É incrível como o tempo está passando rápido. E sei que você deve sentir assim, pois tem estado muito ocupado recentemente. Você acabou de voltar de uma viagem de distribuição dos tablets Agapo. Tem algo marcante que possa compartilhar? Bom, tudo foi marcante, meu amigo. Quando vemos a palavra chegar às mãos dos crentes famintos, é simplesmente maravilhoso ver profecias se cumprindo. Mas sim, isso mesmo. Estivemos na província de Mashonaland East, no Zimbábue, encontrando crentes de mais de 27 cidades, vilarejos e polos de crescimento nas áreas rurais, até a fronteira com Moçambique. E todos eles se reuniram em torno de algo que todos temos em comum, que é essa mensagem dada pelo profeta de Deus. Amém. É incrível como esse é sempre o caso. Essa mensagem é a única coisa que pode unir a noiva. Oh, sim, isso mesmo. E foi demonstrado plenamente no último fim de semana em todos os lugares em que paramos. Crentes de diversos lugares, e talvez nem todos vissem tudo da mesma forma, exceto por uma coisa, que Deus enviou um profeta com uma mensagem para chamar a sair uma noiva. Amém. Então sim, os crentes não conseguiam esconder a alegria quando pegavam o tablet Agapo. E a maioria deles, para ser honesto, estava faminto antes disso. E me lembro de um dos lugares em que paramos, os locais maiores, na verdade, onde se esperaria que tivessem mais. Eu me lembro de perguntar quantos deles tinham 10 livros da palavra falada e 15,50, e apenas 2 deles tinham até 100 livros. Uau! E sabe, só isso. E eram os mais privilegiados. A nata, eu diria. E agora saber que eles estão indo com os 1205, ou seja, o que for que o irmão Brana pregou, e quase 300 traduções em Shona e várias traduções em Ndebele também. Era como uma sobrecarga de alimento espiritual a seu tempo. Então, no típico estilo africano, eles estavam cantando e dançando. As crianças também estavam bem ali na mesa de distribuição, levantando os braços e pulando. Perguntei a uma menininha, por que você está tão feliz? E ela disse, porque ganhamos um tablet. Isso foi tão doce. Lembro-me de ver algumas esposas. Sabe, o irmão se levantava para pegar o tablet para a família e a esposa ficava em pé ao lado da mesa. Tão logo ele pegava o tablet, ela o pegava e o levantava. E foi simplesmente maravilhoso ver e ser uma parte do final da grande máquina de Deus em ação. E foi muito trabalhoso para a equipe de 5 pessoas. Tivemos que trocar de máscaras e emmorphe, como o irmão Brana chama, mas valeu muito a pena. No total, distribuímos 1.008 tablets Agapo naquelas paradas. Meu Deus, é incrível. Mais de 1.000 tablets. Eu sei, é incrível. Lembro-me do irmão Richard perguntando quando ele estava fazendo o tutorial e mostrando a eles como usar o tablet e como fazer o ponto a ponto, as atualizações e tudo mais, e depois disso ele pedia que cada um deles apertasse o play ao mesmo tempo, abrir a mesa pela primeira vez e apertar o play ao mesmo tempo. E todos os tablets começavam a funcionar, sabe? Você deveria ter visto a reação. Que coisa! Seus rostos se iluminavam e eles começavam a gritar, fazer us e as, e a assobiar, e uau, foi uma cena digna de se ver. Mas outra coisa realmente incrível é que eles queriam ter certeza de que o irmão José, a Gravações, a Voz de Deus e todos os patrocinadores soubessem que eles perceberam que isso teve um preço e que eles são muito gratos pelos sacrifícios feitos, sabe? Para que esses tablets Agapo estivessem disponíveis para eles. E de coração, eles só queriam dizer obrigado a todos vocês. Louvado seja o Senhor. E deve ser um dos maiores privilégios da terra poder estar ali no local para dar esses tablets Agapo aos crentes.
Estou muito empolgado com a oportunidade que eles têm agora de desfrutar desse alimento armazenado. E minha mente se volta para a fita que acabamos de ouvir no domingo, O Rei Rejeitado. E como o irmão Brana disse: ó, meus preciosos amigos, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados para Deus, ouçam a mim, seu pastor. E digo a vocês que meu coração simplesmente se derrete quando ouço essas palavras, e a maneira como ele as diz, o sentimento por trás delas, e somente o irmão Brana pode transmitir isso. E então, pensar naqueles preciosos crentes que você acabou de deixar no último fim de semana, eles agora podem sentir o mesmo quando ouvem essas palavras: louvado seja o nome do Senhor. Ó, amém. Sabe, o que é maravilhoso é que o Rei Rejeitado foi traduzido para o Shona. Então eles têm a oportunidade real de ouvi-lo. E é só o Senhor. O Senhor está cuidando para que chegue a todas as sementes predestinadas que foram ordenadas para serem lideradas por esse profeta, nosso pastor. E ele está reunindo todas as suas ovelhas, e nós somos esse grupo, sua igreja que ele está pastoreando. E a mensagem do último domingo, meu amigo, deixou isso bem claro. Sim, Senhor. A carta das águias se reunindo, carregada de bondade, ela poliu algumas pepitas muito importantes nessa fita para a noiva de Jesus Cristo. Amém. Irmão Steven, eu nunca entendi o estigma, ou porque era tão mal visto admitir, ou reivindicar, ou dizer que o irmão Brana é nosso pastor. Ele disse: você nunca viverá mais alto do que seu pastor, e sabemos que seremos julgados pela palavra que ele pregou para nós. E não é Samuel e Saul, ou outro grupo, ou outro pastor que guiará a noiva até ele. Quero dizer, a fita do último domingo deixou isso muito, muito claro. É o profeta escolhido de Deus, eleito, vindicado pela coluna de fogo, William Marion Brana. Amém. Eu gosto muito como o irmão José disse uma vez. Ele disse: você nunca vive mais alto do que seu pastor. E é como: eu gosto de estabelecer meus padrões realmente altos. Sabe? Sim, irmão. E somos privilegiados pelo fato do Senhor tê-lo dado a nós como nosso pastor. Sabe como ele diz de Jezabel? Embora ela não quisesse admitir, Elias era seu pastor. Portanto, é um distintivo de honra para nós sermos chamados de o povo que ouve as fitas e permanecermos com essa voz. É uma escolha bastante clara para o crente. Quero dizer, a própria razão pela qual começamos é que queremos alcançar isso. Amém. Queremos chegar ao final e ser aceitos pelo Senhor. E quando você o ouve falar sobre além da cortina do tempo, ele diz que será aceito. E ele diz: se você for aceito nesse tempo, o qual será? Portanto, isso já está garantido. Ele será aceito. E então ele prossegue: então você nos apresentará a ele como troféus do seu ministério. Oh, que coisa! Glória! Então, todos nós somos troféus de seu ministério se formos apresentados a ele depois que ele for aceito. Que privilégio ficar com esse ministério de fita, eu diria, porque sabemos como ele vai terminar. O Senhor já nos mostrou. Amém, amém. Está bem claro, pelo menos para nós, que sabemos que as fitas são a voz mais importante que se deve ouvir, porque seremos julgados por essa voz. Amém. Estou muito feliz por poder ouvi-la por mim mesmo. Amém. E nos aprontarmos para esse grande dia que todos nós estamos esperando. Louvado seja o Senhor. Eu também. E sei que já foi dito, mas estou tão feliz que não há mais perguntas, não há mais dúvidas. Amém. Sabemos claramente que somos a noiva de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Nosso escritório em Chimoio, Moçambique, recebeu uma bênção abundante recentemente, pois 2 carregamentos muito esperados, vindos de lados opostos do globo, convergiram ao mesmo tempo para a cidade portuária de Maputo. Viajando mais de 8.000 quilômetros por mar, de São Paulo, Brasil, estava um carregamento de mais de 34.000 livros da mensagem em português e revistas Cub Corner. E vindo de quase 10.000 quilômetros de Chengdu, China,
havia outro navio com a preciosa carga de 1000 tablets ágapo. O Senhor achou por bem que esses 2 carregamentos chegassem à cidade portuária de Maputo exatamente ao mesmo tempo, e eles foram até carregados no mesmo caminhão para serem transportados de Maputo para o escritório em Chimoio. O tempo do Senhor é sempre perfeito. Aqui está um relato em áudio que recebemos do irmão Licufa, nosso representante da gravações A Voz de Deus, após receber sua remessa. Saudações no maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Moçambique, estivemos há vários meses aguardando ansiosamente nossa terceira remessa de tablets. Infelizmente, nossa remessa sofreu atrasos e passou por várias mudanças nas datas de chegada. Apesar desses desafios, continuamos firmes em nossa missão de levar a voz de Deus à noiva escolhida. O departamento alfandegário tentou complicar as coisas, mas Deus interveio e finalmente fomos abençoados com o recebimento da nossa remessa de 1000 tablets. E no mesmo dia, também recebemos aproximadamente 34.000 livros em português do nosso escritório do Brasil. Esses livros serão distribuídos a várias igrejas novas em Moçambique, pois recebemos vários pedidos desses novos crentes. Nas próximas semanas, teremos uma agenda cheia. Temos uma viagem de acompanhamento para Chitima, Songo, cidade de Tete, Chiuta e Macanga, antes de viajarmos para o Malawi para nos reunirmos com o irmão Saidi e aprendermos as técnicas de reparo dos tablets ágapo. Durante essa viagem, esperamos visitar aproximadamente 100 novas famílias e distribuir livros na província de Tete. Ao retornarmos do Malawi, embarcaremos em uma viagem de distribuição para a região montanhosa de Angonia, situada a noroeste de Blantyre, ao longo da fronteira com o Malawi. Ao concluirmos essa viagem, seguiremos para Mutarara. Lá, temos mais de 300 famílias aguardando a apresentação da mensagem e o batismo. Estima-se que toda essa viagem leve aproximadamente 3 semanas. Após as viagens às províncias de Malawi e Tete, faremos a viagem de distribuição de tablets ágapo na província da Zambésia, onde prevemos distribuir tablets para cerca de 1000 famílias elegíveis. Toda essa província precisará de aproximadamente 2 a 3 semanas para ser concluída. Ao embarcarmos nesses empreendimentos, pedimos humildemente suas constantes orações. Estamos empenhados em garantir que esse alimento espiritual chegue aos crentes necessitados. Como bem enfatiza o irmão José, gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a todos os crentes que contribuíram para essa causa, à equipe da Gravações A Voz de Deus e ao irmão José por seus constantes esforços e dedicação a essa missão. Que o Senhor os abençoe ricamente. Irmão Lee, da Gravações A Voz de Deus de Moçambique. Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Bom, muito obrigado, irmão Lee, por essa atualização. É maravilhoso ouvir o que o Senhor está fazendo pelos nossos vizinhos em Moçambique. Parece também que tem uma agenda cheia pela frente, e muitos crentes ficarão muito felizes com o que está reservado. Também é muito bom pensar como 2 navios de continentes diferentes chegaram exatamente ao mesmo tempo para serem carregados juntos e enviados para o escritório. Sincronização perfeita. É mesmo. E alguns de vocês devem se lembrar que esses livros vieram do Brasil, onde nosso irmão Anderson recebeu a notícia da necessidade de livros de português em Moçambique e começou a trabalhar imediatamente para que isso acontecesse, embora ele mesmo estivesse em meio a várias viagens de distribuição. Um plano foi implementado e uma equipe de 25 voluntários se juntou para embalar e preparar essa carga. Aqui está um relato que recebemos do irmão Anderson sobre esse processo. Shalom a todos. Nós estamos aqui com alguns irmãos voluntários que estão trabalhando aqui nesse feriado no escritório da Gravações A Voz de Deus no Brasil.
E aqui ao meu lado está o irmão Daniel e quero perguntar para ele, irmão Daniel, qual é a sensação, como está sendo essa experiência de preparar um material para enviar para outros irmãos estarem recebendo? Bom, é um privilégio para nós poder participar com muita alegria, é uma satisfação quando nós recebemos o convite do irmão para poder vir e participar dessa obra e saber que essa obra faz parte da mensagem do profeta de Deus que está sendo espalhada por todo o mundo e saber que tem irmãos do outro lado do oceano que vai receber com muita alegria e muita satisfação de ouvir a voz de Deus para os nossos dias. Estamos alegres de participar e agradecido, irmão José Brana, toda a voz de Deus, por nos convidar. E estamos sempre alegres e dispostos a ajudar. Eu penso que vários irmãos estão aqui trabalhando nesse momento e eu acredito que todos eles gostariam de mandar um Deus abençoe para cada filho de Deus espalhados pelo mundo. Deus abençoe? Deus abençoe! Deus abençoe a todos vocês também, irmão Anderson e irmão Daniel. E todos os irmãos ali, por seu trabalho, na preparação dessa remessa para Moçambique. É muito bom ver crentes de várias partes do mundo se unindo para levar essa mensagem a seus irmãos e irmãs que estão do outro lado do oceano e a um continente de distância. Mas estamos animados para ouvir os relatos e testemunhos que virão desses livros e tablets. E irmão Lee, o irmão estará em nossas orações ao realizar a missão final de colocá-los nas mãos do povo de Deus. Amém. Bom, desde que começamos a fazer o podcast Bom Dia Amigos, em 2022, temos compartilhado muitos relatos de distribuição de tablets Ágapo de todo o mundo. Esses relatos são sempre encorajadores para a noiva de Cristo e ajudam a cada um de nós a entender melhor quanto planejamento, trabalho árduo e esforço são necessários para uma viagem de distribuição de tablets Ágapo. No entanto, a história não termina apenas com as distribuições. As equipes dedicadas também estão muito ocupadas agora realizando viagens de retorno aos locais onde os tablets foram distribuídos, o que é igualmente importante para garantir o êxito da obra. Essas viagens de retorno têm várias finalidades vitais. Primeiro, elas permitem que as equipes se reconectem com os que receberam os tablets, certificando-se de que eles estão mantendo seus tablets atualizados para se beneficiarem totalmente das novas traduções que são constantemente enviadas pelos nossos estúdios em todo o mundo. Eles obtêm comentários valiosos sobre seus tablets e como eles estão operando nas diversas regiões e também incentivam os crentes a continuarem a avançar na batalha. Ao mesmo tempo, esses crentes também têm testemunhos incríveis de como o Senhor está abençoando a noiva por meio dos tablets Ágapo. E como se pode imaginar, em muitas regiões remotas, o acesso à internet é limitado ou completamente inexistente. Isso cria possíveis barreiras para manter o conteúdo dos tablets atualizado. Nessas viagens de retorno, nossas equipes levam consigo tablets totalmente atualizados e, usando a função ponto a ponto, conseguem atualizar os tablets que, de outra forma, não poderiam ser atualizados devido à falta de conectividade com a internet. Essa abordagem garante que os crentes, mesmo nos locais mais remotos, possam acessar os últimos sermões traduzidos em seus idiomas locais, juntamente com importantes correções de software. Depois que seus tablets são atualizados, eles podem ajudar outros crentes a atualizarem seus tablets e a compartilharem com eles as atualizações mais recentes usando a mesma função ponto a ponto. Nessas viagens, nossa equipe também pode ser vista como uma unidade de suporte técnico móvel. Alguns usuários de tablets podem ter sofrido danos ou problemas de software, e nossa equipe de distribuição pode solucionar os problemas no local, orientando os usuários por meio de soluções, ou, quando necessário, substituindo o tablet. Além disso, à medida que a mensagem continua a se espalhar, novos crentes são adicionados às listas de registro, juntamente com as famílias que perderam as primeiras distribuições, e essas pessoas também precisam ser atendidas. As viagens de retorno são a oportunidade perfeita para atender a essas famílias e garantir que ninguém fique sem acesso à mensagem.
Com quase 200 mil tablets Ágapo agora no campo, essas viagens estão se tornando uma parte habitual do trabalho da nossa equipe em todo o mundo. Na semana passada, nosso irmão Adolfo Kameni, nosso assistente da gravações A Voz de Deus de Douala, Camarões, fez uma viagem. Ele foi acompanhado por outro irmão e fizeram uma viagem de acompanhamento de 8 dias pela zona inglesa de Camarões. Seu itinerário incluiu visitas a 6 pontos de distribuição anteriores. Durante essas paradas, eles se conectaram com os destinatários dos tablets e passaram algum tempo reunindo testemunhos, realizando atualizações, solucionando problemas e distribuindo dispositivos para famílias recém-registradas. E passando para Madagascar, o irmão Keith Hearn acaba de voltar de uma viagem de acompanhamento de tablets em Antananarivo, Madagascar, com o irmão Solofo Andre, nosso representante local. Ele passou vários dias atualizando e consertando um lote de tablets quebrados ou com mau funcionamento, além de treinar o irmão Solofo para que ele mesmo realizasse essas tarefas. Agora, o irmão Solofo pode levar adiante a tarefa de ajudar os crentes com tablets em seu próprio país. O ideal é que os irmãos façam o possível para treinar os moradores de cada região sobre como manter os tablets atualizados e funcionando corretamente. E para reparos maiores, os tablets geralmente são enviados de volta ao escritório da gravações A Voz de Deus, mais próximo para serem consertados e devolvidos. De modo geral, esse sistema está funcionando bem e estamos vendo o quanto é fundamental fazer essas viagens. Muitas vezes encontramos tablets que precisam de milhares de atualizações e que não foram atualizados desde que os distribuímos pela primeira vez. Ou porque eles não se lembram de como fazer essas atualizações, ou porque não têm internet. Não é preciso dizer que esses crentes ficam muito felizes quando percebem que agora tem dezenas de novos sermões disponíveis para serem ouvidos pela primeira vez em seu idioma. Sabe, irmão Will, enquanto você apresentava o relato sobre Madagascar, eu estava pensando, irmão, como o irmão José foi inspirado a fazer com que os distribuidores voltassem e fizessem essas viagens de acompanhamento, porque muitos dos crentes, especialmente nos lugares remotos onde esses tablets são distribuídos, não estão muito familiarizados com a tecnologia, sabe? E eles só sabem uma coisa. Eles sabem que aquele botão laranja com o logotipo do trigo é onde você vai buscar sua comida. E não exploram as demais funções. E porque tinham tão pouco quando o recebem, é como se achassem que é só isso. Mas é importante mantê-los atualizados, informá-los de que há ainda mais traduções chegando e fazer manutenção desses tablets e mantê-los encorajados. Portanto, é maravilhoso ver que isso está acontecendo em todo o mundo e é com certeza muito necessário em muitos desses locais ter esse acompanhamento para os tablets. Voltando ao Brasil, em nossa primeira história ficamos sabendo que o irmão Anderson estava embalando e enviando livros em português para Moçambique. Também mencionamos como ele estava ocupado com as distribuições em seu próprio país. Aqui está um relato de uma de suas recentes viagens de distribuição. Saudações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça do Senhor, fizemos uma excelente viagem ao nordeste do Brasil, percorrendo mais de 9.977 quilômetros, em meio a perigos e desafios, uma região onde a maioria dos crentes da mensagem são trabalhadores humildes e comuns. Em todos os lugares por onde passamos, fomos muito bem recebidos. Visitamos 23 pastores e ajudamos 488 famílias com os tablets Ágapo. Além disso, ao passarmos por outros estados ao longo do caminho, entramos em contato com vários pastores para perguntar como seus tablets estavam funcionando e se precisavam de algo. Nenhum deles mencionou qualquer problema com os dispositivos que receberam há algum tempo. Reforcei o ponto de pedir a eles que atualizem com frequência e mantenham os dispositivos em uso para que não haja problemas. Ele continua. A aceitação dos pastores tem sido muito boa. A recepção dos crentes nas igrejas é ainda melhor e, com isso, estamos avançando na distribuição.
Ouvi falar de ministros que foram influenciados por um determinado pastor a não receberem o tablet porque disse que era uma doutrina falsa e que estava prejudicando as pessoas. No início, esses pastores acreditaram nessas palavras e não receberam os tablets, mas depois da nossa visita à região, eles ficaram sabendo que não era nada disso, e o que esse pastor havia lhes dito não era verdade. Um pastor que rejeitou nossa visita à sua igreja em fevereiro me ligou e perguntou se havia alguma possibilidade de agendar uma nova data e entregar os tablets à sua igreja. Quando investiguei a situação, descobri que era seu próprio povo que realmente queria os tablets Ágapo e o pressionou muito para recebê-los. Ele se sentiu obrigado a entrar em contato com as gravações A Voz de Deus e pedir os tablets. Infelizmente, naquele momento, não tínhamos mais nenhum tablet para lhe dar. Continuando, fomos a um lugar onde o culto tinha de ser realizado embaixo de uma árvore nas áreas rurais. Era uma pequena igreja de novos convertidos da denominação Assembleia de Deus. À noite, havia muitos mosquitos e insetos e quando eles viram a luz do projetor, ficaram extremamente agitados. Mas essa acabou sendo uma das melhores reuniões que tivemos nessa viagem. Foi uma grande bênção. Louvado seja o Senhor, ele continua. Além disso, nessa viagem à região do estado do Ceará, pude destacar 2 irmãos que são evangelistas por natureza. O fogo dentro deles faz com que os problemas não os impeçam de trabalhar. Entre esses 2, quero mencionar um irmão chamado Rafael. Esse irmão vive em uma região dominada por facções criminosas que são inimigas uma da outra. Com a grande habilidade que o Senhor lhe deu, ele consegue se infiltrar em ambas as facções e evangelizar até mesmo os líderes. Foi aí que eles tiveram de pedir permissão para entrarmos e distribuirmos os tablets. Nossa entrada e saída foram monitoradas por membros de uma dessas facções. A região está precisando muito ouvir a palavra de Deus. Acho que resumi um pouco o que aconteceu nessa viagem. Deus o abençoe, irmão Anderson Vieira, Brasil. Uau! É surpreendente ouvir como a mensagem penetra em todos os tipos de áreas e regiões como esta, até mesmo a líderes de facções criminosas. Amém. Chegar a ouvir sobre a mensagem e então ainda por cima supervisionar uma viagem missionária. Uau! Isso é incrível! Bom, obrigado, irmão Anderson. Gostamos muito de ouvir esse relato. Há muitos outros detalhes que vieram com seu relato. Nosso irmão enfrenta muita oposição de diversos grupos que são contra a voz de Deus e o ministério de fitas. Mas, como todos nós em todo o mundo, ele continua fazendo tudo o que pode para colocar essa mensagem diretamente nas mãos dos predestinados. E, por fim, não há melhor maneira de terminar este episódio do que com um testemunho de alguém que entrega o coração ao Senhor. Recebemos este testemunho de uma irmã da Tanzânia e ela escreve: Saudações, sou irmã de vocês nesta fé, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Gosto disso. Recebi e abracei esta mensagem do tempo do fim no norte da Tanzânia. Depois de ter crido nela, mantive a minha fé, apesar de me sentir um pouco isolada da minha família por ter sido criada como muçulmana. Depois de enfrentar os desafios da vida, me mudei para a região de Singida, situada no centro do nosso país. Quando cheguei a Singida, fiquei durante algum tempo antes de me mudar para um vilarejo com o objetivo de trabalhar na agricultura. Desde que me mudei para o vilarejo, não achei nenhuma igreja que seguisse os ensinos do irmão Brana. No entanto, tenho sido abençoada pela palavra que recebo diariamente no meu tablet Ágapo, que adquiri em Singida. Um dia, enquanto eu estava em casa com a minha filha ouvindo a mensagem do irmão Brana num domingo, ouvimos uma batida na porta. Levantei-me e abri a porta, e vi um homem que tinha vindo para recolher o dinheiro dos compradores de arroz. Muitas vezes, os compradores de arroz deixam o dinheiro comigo para ser recolhido. Ela continua. Quando este vendedor de arroz entrou e se sentou para ouvir a mensagem, pensamos que iria embora, mas ele perguntou se podia ouvir a palavra de Deus durante algum tempo. Naquele dia, estávamos ouvindo a mensagem intitulada O Filtro do Homem que Pensa. Enquanto ouvíamos, ele começou a fazer perguntas,
e eu pude dar as respostas. Esse irmão pertencia à fé adventista, por isso ouvia atentamente e procurava esclarecimentos sobre o que não entendia. Continuamos com a fita, participando de uma sessão de perguntas e respostas até terminar. No final da mensagem, ele exclamou que o evangelho que tinha ouvido era a pura verdade e perguntou se havia uma igreja por perto onde pudesse ser batizado. Informei-lhe de que não havia, mas lhe pedi sua informação de contato para mantê-lo informado. Depois disso, entrei em contato com os irmãos da cidade e eles informaram-me que havia crentes da mensagem num outro vilarejo, não muito longe. Eles me deram esse contato e consegui pôr este vendedor de arroz em contato com um pastor dessa igreja local. Ele então foi lá e recebeu o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, sua irmã de Singida, Tanzânia. Louvado seja o Senhor. Nunca se sabe quando e onde o Senhor abrirá a porta para que alguém ouça as palavras da vida eterna. É isso mesmo. Nunca nos cansamos de ouvir como alguém tomou a decisão de seguir a Cristo. E sabe, este sou só eu, e é um pensamento que me veio à mente enquanto ouvia esse testemunho, mas posso imaginar encontrar esse irmão um dia do outro lado e como a visão de além da cortina do tempo que acabamos de ouvir na semana passada. Posso imaginá-lo dizer: eu era apenas um vendedor de arroz e bati numa porta e ouvi uma voz que não consegui ignorar. E por essa voz fui apresentado a Jesus Cristo. Amém. Estamos vivendo nos dias da Bíblia, meu amigo. Sim, meu amigo, estamos. Louvado seja o Senhor. Bom, com isso encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como estamos no início do mês, queremos lembrar a todos que os novos questionários da Young Foundations foram publicados. Portanto, certifiquem-se de começarem com antecedência. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Querendo o Senhor, esperamos vê-los de novo na semana que vem. Mas antes disso, para a igreja do irmão Brana, esse rebanho que ele está pastoreando, nos encontraremos à mesa enquanto ele está trazendo as palavras da vida eterna amanhã. Até lá, Deus abençoe a todos e Shalom. Shalom.